Os mistérios da clarividência. O poder oculto da consciência humana. Desde as civilizações antigas, há relatos de pessoas capazes de perceber realidades invisíveis aos olhos comuns. Elas afirmavam ver energias, dimensões sutis, pensamentos e até acontecimentos que ainda não aconteceram. Essa habilidade recebeu muitos nomes ao longo da história: visão espiritual, percepção psíquica, terceiro olho ou simplesmente clarividência. No final do século XIX e início do século XX, um estudioso da espiritualidade chamado Charles Webster Leadbeater dedicou grande parte de sua vida a investigar essa capacidade. Seus estudos reuniram observações, experiências mediúnicas e reflexões sobre a natureza da mente humana. Neste vídeo, vamos explorar os princípios da clarividência, como ela pode se manifestar, quais são seus níveis e por que muitas tradições espirituais acreditam que essa habilidade faz parte do potencial natural da consciência humana. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo universo da percepção espiritual. A clarividência. Um poder natural da consciência. Para muitos estudiosos da espiritualidade, a clarividência não é um dom exclusivo de poucos indivíduos especiais. Ela seria, na verdade, uma capacidade latente presente em todos os seres humanos. Segundo Leadbeater, nossa mente funciona como uma espécie de receptor de informações. Assim como nossos olhos captam a luz e nossos ouvidos captam sons, nossa consciência poderia captar vibrações mais sutis que normalmente passam despercebidas. Essas vibrações fariam parte de planos invisíveis da realidade, muitas vezes chamados de planos energéticos ou espirituais. Diversas culturas antigas já falavam dessa percepção ampliada. No Egito, sacerdotes treinavam sua mente para perceber dimensões espirituais. Na Índia, os yogis ensinavam técnicas de meditação para despertar o chamado terceiro olho. A clarividência seria, portanto, uma expansão da percepção humana. Algumas pessoas experimentam essa habilidade espontaneamente, enquanto outras desenvolvem essa sensibilidade por meio de práticas espirituais, meditação e autoconhecimento. No entanto, Leadbeater enfatizava que a clarividência verdadeira não está ligada apenas à curiosidade ou ao desejo de poder. Ela deve estar associada ao desenvolvimento moral e espiritual do indivíduo. Sem equilíbrio emocional e maturidade interior, a percepção psíquica pode gerar confusão e interpretações equivocadas. Por isso, muitas tradições afirmam que o caminho espiritual precisa caminhar junto com a evolução da consciência. A clarividência seria menos um espetáculo sobrenatural e mais uma consequência do despertar interior. Os diferentes tipos de clarividência. Leadbeater descreveu diferentes formas pelas quais a clarividência pode se manifestar. Uma delas é a clarividência simples, quando a pessoa percebe energias ou presenças sutis ao seu redor. Outra forma é a clarividência no espaço, na qual o indivíduo consegue perceber acontecimentos que estão ocorrendo em locais distantes. Esse fenômeno muitas vezes foi associado à chamada visão remota, estudada inclusive por alguns pesquisadores modernos. Existe também a clarividência no tempo, quando a pessoa tem percepções relacionadas ao passado ou ao futuro. Segundo a tradição teosófica, isso ocorre porque o tempo não seria linear como imaginamos. Todas as experiências deixariam registros em um campo universal de memória. Alguns estudiosos chamam esse campo de registros akáshicos, uma espécie de biblioteca energética da história do universo. Quando a mente entra em estados profundos de consciência, ela poderia acessar fragmentos dessas informações. Porém, Leadbeater alertava que essas percepções nem sempre são literais ou exatas. Muitas vezes, a mente interpreta símbolos, imagens e impressões que precisam ser compreendidos com sabedoria. Por isso, desenvolver discernimento é fundamental para quem busca compreender fenômenos psíquicos. O papel do terceiro olho. Muitas tradições espirituais associam a clarividência à ativação do chamado terceiro olho, simbolicamente ligado à glândula pineal. Essa pequena glândula localizada no centro do cérebro sempre despertou curiosidade entre filósofos e cientistas. O filósofo René Descartes chegou a chamá-la de o ponto de conexão entre a mente e o corpo. Nas tradições orientais, o terceiro olho representa o centro da percepção espiritual. Quando a mente está tranquila e focada, esse centro energético poderia ampliar a percepção da consciência. Práticas como meditação, contemplação e exercícios de concentração são frequentemente associadas ao desenvolvimento dessa sensibilidade. No entanto, Leadbeater afirmava que o verdadeiro despertar da clarividência não acontece apenas por técnicas.
Ele estaria profundamente ligado ao crescimento interior. Quanto mais a mente se torna calma, ética e consciente, mais sensível ela se torna às dimensões sutis da realidade. Assim, o despertar espiritual seria também um despertar da percepção. O plano astral e as energias invisíveis. Segundo os estudos teosóficos, a realidade não seria composta apenas pelo mundo físico. Existiriam vários níveis ou planos de existência. Um dos mais conhecidos é o chamado plano astral. Leadbiarter descrevia esse plano como um campo energético onde emoções, pensamentos e formas psíquicas se manifestam. Nesse nível, pensamentos intensos poderiam criar formas energéticas visíveis para quem possui percepção clarividente. Essas formas seriam chamadas de formas-pensamento. Elas refletiriam emoções humanas como amor, medo, raiva ou alegria. Segundo essa visão, nossos pensamentos não seriam apenas processos internos, mas também forças energéticas que influenciam o ambiente. Essa ideia aparece em diversas tradições espirituais. Por isso, muitas filosofias enfatizam a importância de cultivar pensamentos positivos e equilibrados. A mente humana seria uma verdadeira criadora de realidades. Os perigos da interpretação equivocada. Leadbiarter alertava que nem todas as experiências psíquicas devem ser interpretadas literalmente. A mente humana pode misturar imaginação, emoção e percepção energética. Por isso, desenvolver equilíbrio psicológico é fundamental. Muitas visões podem ser simbólicas, representando estados internos da consciência. Sem discernimento, uma pessoa pode interpretar mal aquilo que percebe. Por essa razão, muitas escolas espirituais enfatizam disciplina mental, ética e estudo. A clarividência verdadeira deveria estar a serviço da compreensão, da sabedoria e do crescimento espiritual. Ela não deveria ser usada para manipulação, curiosidade excessiva ou demonstração de poder. A verdadeira evolução espiritual sempre caminha junto com humildade. Como desenvolver a sensibilidade espiritual? Muitas pessoas se perguntam se é possível desenvolver a clarividência. Segundo Leadbiarter, o caminho começa pelo autoconhecimento. Meditação, silêncio mental e observação interior ajudam a mente a se tornar mais sensível. Outro ponto essencial é cultivar emoções elevadas como compaixão, amor e serenidade. Essas qualidades refinariam as vibrações da consciência. O estudo espiritual também ajuda a mente a compreender melhor as experiências que surgem. Sem conhecimento, experiências psíquicas podem ser mal interpretadas. Por isso, o desenvolvimento espiritual deve ser gradual e equilibrado. A clarividência não seria um objetivo final, mas apenas uma consequência natural da expansão da consciência. O futuro da consciência humana. Leadbiarter acreditava que a humanidade está em constante evolução espiritual. Assim como desenvolvemos inteligência, linguagem e ciência ao longo da história, também poderíamos desenvolver novas formas de percepção. No futuro, capacidades intuitivas e espirituais poderiam se tornar mais comuns. A humanidade estaria apenas começando a descobrir o potencial da consciência. A ciência moderna já investiga fenômenos como consciência, mente e percepção além dos sentidos físicos. Talvez, nas próximas décadas, novas descobertas aproximem ciência e espiritualidade. Se isso acontecer, a clarividência poderá ser compreendida não como algo sobrenatural, mas como uma capacidade natural ainda pouco explorada da mente humana. A clarividência sempre despertou curiosidade, fascínio e também questionamentos. Os estudos de Leadbiarter propõem que essa capacidade não seja vista como algo mágico ou inacessível, mas como parte do potencial da consciência humana. Segundo essa visão, o verdadeiro despertar espiritual não está apenas em ver realidades invisíveis, mas em desenvolver sabedoria, equilíbrio e compaixão. Talvez a maior clarividência seja aprender a enxergar com clareza a nós mesmos, nossos pensamentos e nossas escolhas. Quando a consciência se expande, o mundo também se transforma. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe.